Uma ótima manhã de terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos já estar começando a leitura de hoje. Já fizemos a oração da manhã em Jó, capítulo 28, e vamos estar lendo Daniel, capítulo 6. Hoje vamos estar dividindo em 4 vídeos, para não ficar muito extenso. Como eu disse ontem, o livro de Daniel só tem 12 capítulos, porém são capítulos bem extensos, e às vezes a gente quer comentar algum versículo e fica assim, um vídeo muito longo. Então nós vamos fazer hoje e talvez amanhã também 4 divisões. Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, vou dar uma pausa que vai ter um barulho ali. É o pessoal do controle da dengue, amados, que resolveram, assim, dar uma lembrança que a dengue ainda existe. Que o bichinho da dengue ainda está solto por aí. E quando eles passam, é muito... Eu já vou ouvindo eles de longe, mas quando passa aqui na porta, é muito alto, não tem como continuar lendo. Então vamos lá. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por esse espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Abre parênteses aqui agora. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, ou seja, antes de ser um presidente, ou seja, um dos governadores, um dos príncipes. Que coisa maravilhosa, que lição para a nossa vida. Hoje, amados, nós temos, como eu disse na nossa oração da manhã, nós temos livre acesso ao Pai, dioturnamente, ainda que lá não existe noite, mas aqui existe. E a qualquer hora do dia ou da noite, você precisa estar, não é? Esse templo daqui, que é o teu coração, o trono do Espírito Santo de Deus, ligado com o Pai 24 horas por dia. Tá lá, lavando a sua louça, para você que é mulher. Mesmo o homem, tem homem que ajuda na lida da casa sem problema algum, né? Tá lá lidando, lavando a louça, fazendo uma comida, preparando
qualquer coisa ali na cozinha, tá passando a sua roupa, tá lavando a sua roupa, limpando a sua casa, tá ligado com o trono da graça o tempo todo. Lembrou daquela irmã que te pediu oração? Vai lá e apresenta ela. Mas como? Vou deixar o trabalho? Não, é o dia todo. Orai sem cessar. Temos livre acesso ao Pai, dia e noite. Que privilégio! Temos mais privilégio que Daniel. Ele precisava ir e orar e dobrar os joelhos, né? Não estava legal, não estava bem, né? Nós não. Nós temos livre acesso a qualquer momento, orando ao Pai em todo o tempo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Mas é por uma obrigação? Não. É porque a gente tem prazer em falar com o papai o tempo todo. Aí quem não entende, pensa que a gente está ficando assim meio com a cabecinha fraca, mas não é não. É ligado ao Pai. Senhor, aquela pessoa, papai, ela está precisando, Senhor. Resolve essa causa para ela, papai. Olha aquela enfermidade, quantos anos. Resolve, Senhor, cura. Enfim, é assim que o cristão vive, ligado ao trono da graça. Amém? Então vamos lá. Que Jesus maravilhoso é esse? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Olha só a artimanha de Satanás. Amados, não mudou. Satanás, ele monta, ele tem uma sabedoria que a gente muitas vezes subestima. Ele é inteligente e ele monta muitas vezes quadrinha, sabe? Coisas, leis contra o povo de Deus. Mas nós precisamos, por isso que eu disse agora há pouco, estar ligado ao trono da graça, quebrando todo o laço, tudo aquilo que venha contra a obra e o povo de Deus. Porque, infelizmente, não mudou. Hoje, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas, como eu sempre digo, ela é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, nós precisamos tomar a cada dia toda a armadura de Deus. Olha só, versículo 16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E, pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E, chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e, falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Oh, aleluia! E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmilhagaram todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ai, que coisa gloriosa, meu Deus! Pena que passa tão rápido, olha, um capítulo, 12 minutos já, e eu comentei tão pouquinho. Mas é isso aí, amados. Não é por acaso que o sábio Salomão, ele escreveu certa vez que aquele que fizer uma cova, ele cairá nela. Não é? E é dessa forma, o Ramã não fez a forca lá, 50 côvados e tal, para matar a Mardoqueu enforcado? Pois bem, morreu ele e todos os seus filhos. Então é assim, amados, o mal que a pessoa deseja para você, infelizmente, volta para ela. O bom seria que caísse por terra, não é? Mas se a pessoa dá lugar ao inimigo e deixa o ódio no seu coração, é o contrário, tudo que ela deseja vem para si próprio. Que Deus te abençoe e te guarde. Daqui a pouco nós vamos estar lendo então Daniel capítulo 7, depois o capítulo 8 e depois no outro vídeo o capítulo 9. Até lá, no nome do Senhor Jesus.